Davi e José. Os dois foram para o deserto. Vocês querem saber se realmente Davi foi para o deserto? Nós sabemos que José foi, mas segundo a palavra de Deus, Davi também foi para o deserto. E se vocês querem saber mais sobre essa palavra que Deus me deu ontem, eu falava, Deus, qual é o vídeo que eu vou fazer amanhã? E Deus colocou essa palavra no meu coração. José e Davi no deserto. Se vocês querem saber, continue com a gente até o final. Gente, se inscreve no canal, aperte o like é a mãozinha. O inscreva-se é gratuito, quando você aperta ali você já está inscrito. E o sininho é para que toda vez que chegar vídeo novo, chegue até você. Bom, vamos lá, a palavra que Deus me deu ontem para falar para você e me ensinou também. O seguinte, José, ele foi para o deserto por causa que ele foi invejado pelos irmãos, mas acima disso porque havia um propósito de Deus. Houve a permissão de Deus por todo o caminho que José caminhou. Não foram caminhos fáceis, não foram caminhos que foram rápidos. Foram anos que José esteve no deserto, esteve no Egito, passou fome, passou privações, creio que apanhou, foi humilhado. Mas José não foi para ali por causa das atitudes dele. José passou pelo deserto por tudo que ele passou, porque havia um propósito de Deus na vida de José. E José se manteve íntegro diante de Deus e diante dos homens. José podia ter visto como a esposa de Potifar uma oportunidade fácil, rápido, de poder ter os benefícios que qualquer homem gostaria de ter. Creio eu que a mulher de Potifar deveria ser lindíssima. E ali ele, humanamente falando, talvez ele se sairia bem aos olhos humanos. Mas José, ele se manteve íntegro perante a Deus e perante o seu senhor, que era Potifar. José se manteve íntegro, foi fiel, a mulher se rasgou, disse que ele estrupou, que ele agarrou, mas ele sabia do caráter dele. E quando nós temos o caráter de Deus, nós sabemos que podemos passar por tudo, mas que lá na frente o Senhor Jesus ele vai dar vitória. Diferente de Davi, que foi para o deserto, porque ele olhou e desejou. Ele deixou se enganar pelo coração. Davi foi lançado no deserto espiritual. Não foi o deserto que José passou, Egito que José passou. Não, nada disso. Davi passou pelo deserto espiritual porque olhou, desejou e naquele momento, creio eu que ele deve ter ouvido a voz de Deus. Deve não, ele ouviu quando Deus falou para ele, não faz isso. Mas ele ficou tão encegueirado pelaquela mulher que ele viu através da janela, que ele ignorou a voz de Deus e foi fazer a sua própria vontade. Ali Davi foi lançado no deserto porque lá na frente ele sofreu a consequência do erro dele. Ele sofreu a consequência dos desejos dele, que foi quando ele teve os filhos e o filho veio a morrer. Então ali, eu, como mãe, eu posso falar que a gente não quer perder os nossos filhos de maneira nenhuma, que a gente dá a vida por eles. E eu creio que naquele momento foi a dor mais insuportável que Davi passou. Eu creio que ele gemeu.
Eu creio que a carne dele rasgou. Teve uma diferença, porque Davi, ele se arrependeu, não de boca para fora. Ele não se arrependeu só porque ele perdeu o filho. Após cometer o erro, após cair em si, ele reconheceu o pecado dele perante a face de Deus. E imediatamente ele se prostrou, ele buscou, ele chorou, ele se prostrou, ele fez tudo que eu creio que ele poderia ter feito para chamar a atenção de Deus para ele. Deus o amava muito. Deus amava muito Davi. Mas Deus não poupou dos erros dele. Deus não poupou e não poupa a gente porque ele nos ama. A gente sofre a consequência da nossa escolha. José sofreu não por uma escolha. Ele sofreu por inveja, mas que através dessa inveja Deus tinha um propósito de engrandecer o nome dele na vida de José. Diferente de Davi, que passou pelo deserto, sofreu por causa do desejo do coração. Deus depois foi dando vitórias a Davi, o perdoou porque ele foi sincero, porque Deus ele não olha como olha o homem. Quando Deus viu dentro do coração de Davi que ele pecou, que ele errou, mas que ele havia se arrependido, o se arrepender é não vou fazer mais. Me perdoa é reconhecer os erros e seguir em frente. E Davi fez isso. Ele se arrependeu. E quando ele perdeu o filho, ele rasgou as vestes, ele se prostrou. Mas quando ele viu que ele orou pelo filho, pediu a Deus que o filho não morresse, ele fez tudo pela vida do filho. Mas quando vieram e falaram, Davi, seu filho já morto, ele se levantou, porque ali ele já não tinha mais nada o que fazer. Mas a gente temos que ver, porque todos nós, em algum momento da vida, já fomos ou iremos para o deserto. Mas iremos em deserto porque Deus tem um propósito de lá na frente engrandecer o nome dele na nossa vida? Ou a gente vamos para o deserto por causa do desejo do nosso coração? Pelo aquilo que o mal faz a gente ver e desejar. A escolha é nossa. Qual é a nossa escolha? Ser engrandecido por Deus depois de uma batalha? Ou sofrer as consequências da mal escolha? Então o mal ele sempre vai oferecer para a gente os pratos dele. Mas cabe a nós dizer não. Porque quando a gente diz não, como José disse não para aquela mulher, Deus ele engrandece sobremaneira. José casou, teve os filhos, Deus honrou, colocou ele como governador, como segundo. José teve o nome engrandecido por Deus e Deus o exaltou. Então, a gente temos que entender o porquê estamos no deserto. Se a gente está andando em retidão diante de Deus, espera. Deus ele vai engrandecer. Ele vai nos dar vitória. Ah, eu estou no deserto porque eu fiz essa mal escolha aqui, eu fiz aquilo aqui, eu errei aqui. Deus ele vai te dar vitória se você buscar, se você se arrepender, se você se humilhar. Ele vai te dar vitória. Mas a consequência do erro, ela vem para mim, para você e para todos nós. Então, vamos vigiar o que os nossos olhos veem, o que o nosso coração deseja. Vamos vigiar quando as facilidades do mundo vêm para a gente. Temos que ser de Deus o suficiente para dizer não e para fugir se necessário. Essa foi a palavra de Deus que Ele me deu para mim, para você e para todos nós. Se inscreve no canal, deixa o like e aperta o sininho de notificação, porque voltaremos com mais palavras de Deus para nossas vidas. Vida com propósito, fica por aqui.